Bom dia, quero agradecer a vossa vinda, também terem atendido a esse convite, retomando um pouco essa prática também de conceder, né, uma entrevista e poder também fazer um breve balanço sobre este ano da nossa arquidiocese. Mas antes de tudo, gostaria de agradecer a vocês da imprensa, a todos os veículos. Tive a graça, creio, de visitar praticamente todos, né, nas suas sedes, nas suas coordenações, também para expressar, assim, o nosso compromisso e também para agradecer essa cobertura, o acompanhamento dos eventos da arquidiocese. Tivemos um ano bastante intenso, certamente apresenta, seja dos veículos impressos, da TV, rádio, enfim, as mídias hoje todas estão integradas. Então queria agradecer, né, a vocês também que fazem as coberturas, que estão presentes aí no campo, né, todos os dias e em todos os momentos. Teve várias ocasiões que tivemos ocasião de estar juntos, e até eu pessoalmente como jornalista me sinto, assim, bem no meio do meio. Então, antes de tudo, a gratidão a vocês e leve essa gratidão também aos vossos responsáveis, coordenadores, e esperamos que o ano que vem continue essa parceria, essa colaboração. Dando também não só visibilidade, mas também levando as informações, que a sociedade precisa e também, certamente, o povo cristão, católico, tem necessidade. E temos visto que isso tem trazido boas informações e, sobretudo, transparência, em alguns eventos mais complicados que aconteceram. Tem sido bastante assim. Então, agradecer também pela ética, pelo profissionalismo e, né, e por esse sentido também de acompanhamento. Segundo lugar, essa entrevista também, o objetivo é transmitir por parte da nossa arquidiocese, meu pessoal também de Dom Anderson, que não pode estar aqui presente, os votos, né, de um santo Natal a todos. O Natal é o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, esse ano completando 2025 anos, o nascimento de Jesus, justamente o Jubileu da Esperança, convocado pelo Papa Francisco, que aqui na arquidiocese, como em todas as dioceses do mundo, estaremos concluindo então no dia 28 de dezembro, a partir das 16 horas, com uma breve procissão da Igreja São Gonçalo, mas o evento solene, a Eucaristia, às 17 horas na Catedral. Até gostaria, se vocês pudessem divulgar esse evento e também fazer, né, dar conhecimento e também, se puder, fazer a cobertura. Trata-se de um apelo do Papa Francisco, reforçado pelo Papa Leão XIV, e todas as igrejas, nós aqui convocamos todas as paróquias, comunidades, não haverão celebrações, nem nas paróquias, nem nas comunidades, à tarde e à noite do dia 28. Então, quero desejar um feliz e santo Natal, um próspero ano novo, um 2026, também de muita paz, né, de muita esperança. E que no vosso trabalho, também em todos os meios e nas várias mídias, esse espírito do Natal, que é o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, mas seja também de paz, de fraternidade. Tenho observado que aqui no Espírito Santo, né, pelas raízes culturais, históricas, também de fé que caracterizam esse estado, há um grande sentido natalino, né, verdadeiramente fundamentado naquela que é a grande mensagem da noite santa do Natal, o nascimento de Jesus e o anúncio da paz, que inclusive será o tema do ano que vem da festa da Penha. Então, gratidão, de outro lado, votos de um santo e feliz Natal. Em relação à arquidiocese, mas no contexto eclesial, eu creio que 2 acontecimentos marcam este ano na Igreja Católica, né, na Igreja Católica, e marcam também a nossa arquidiocese. O primeiro deles foi a realização de todos os eventos e compromissos do Jubileu da Esperança. Sabemos que o jubileu é a cada 25 anos, e esse jubileu, recordando o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, ele convocado pelo Papa Francisco, mas continuado pelo Papa Leão XIV, então caracterizou não só a Igreja Católica em todo o mundo, mas caracterizou bastante a nossa arquidiocese.
Então, creio que vocês devem ter observado que uma série de eventos, se pensarmos as peregrinações, as caminhadas jubilares, a própria festa da Penha, as várias áreas pastorais, os grupos pastorais, associações, as igrejas jubilares, né, na época indicadas pelo arcebispo emérito, Dom Dario, fizeram com que todo o povo de Deus, o povo católico, fizesse essas peregrinações, celebrações, a busca do perdão, também da reconciliação. E nas áreas pastorais, 6 áreas, tivemos várias, né, entre elas pelo menos uma peregrinação jubilar das áreas, e a mesma arquidiocese realizou várias peregrinações, juntando, né, conglomerando e aglomerando um pouco, e marcando esse ano o Jubileu da Esperança. Se fizéssemos uma avaliação em relação ao jubileu, creio que para a Igreja Católica, mas também em outros setores da sociedade, eu vejo as relações que tivemos, por exemplo, tivemos um ato, né, na Prefeitura de Vitória, na Assembleia Legislativa, marcando o Jubileu da Esperança. Então, procuramos também atingir os vários setores, seja o executivo, o legislativo, o judiciário com as visitas, levando um pouco dessa esperança que me parece a grande questão da sociedade hoje e do mundo, dar sentido à vida, mas dar sentido também à história e dar sentido às pessoas, sobretudo os mais vulneráveis e empobrecidos. Então, da nossa observação junto ao povo cristão católico, mas vendo também nas comunidades, né, nas paróquias, nas diferentes pastorais, associações, grupos e movimentos, tivemos essa percepção que realmente aquele que era o desejo do Papa Francisco reacendeu a esperança. Essa chama da esperança, ela voltou a brilhar e ela voltou. E eu creio que temos o compromisso de dar continuidade. Então, uma gratidão também a tudo aquilo que foi coberto, né, pela mídia, pela imprensa, nas várias realidades, mostrando então, né, aqui também vale a pena ressaltar todo o esforço da Pastoral da Comunicação da mesma arquidiocese, né, que disseminou pelas várias mídias, Instagram e sobretudo, né, e outros meios, todos esses eventos e deu assim uma grande repercussão. Sobretudo a presença dos bispos, né, marcou bastante isso. Então, também nós procuramos estar presente. Eu mesmo subi 2 vezes o convento da Penha, então caminhando com o povo, então dando o sentido de uma igreja presente, de uma igreja que caminha juntos e de uma igreja. E o segundo grande evento, certamente, que nós gostaríamos de marcar, que marca a Igreja Católica, foi a morte do Papa Francisco e a eleição do Papa Leão XIV. 21 de abril, né, de 2025, o Papa Francisco morreu. Causou, claro, como toda a morte de um Papa causa um grande impacto, a todos nós, né, que somos cristãos católicos, gerou no povo uma grande sensibilidade e uma grande percepção. Com a força das mídias, né, isso levou o sentido, o acompanhamento também de todos aqueles que são os rituais, e ao mesmo tempo marca uma época, né, de uma igreja que se volta de novo para o mundo e para a sociedade para levar um pouco de paz, de justiça e de esperança. Certamente o testemunho do Papa Francisco marcou também a nossa arquidiocese. Ele coincide, né, com o exercício do arcebispado, sobretudo de Dom Luiz Mancilha, de Dom Dario Campos, e que fez com que também a mesma arquidiocese, né, naquele espírito do Concílio Vaticano II, retomasse toda essa valorização das comunidades eclesiais de base, da valorização das pastorais, do compromisso dos cristãos leigos, o seu protagonismo e, sobretudo, aquilo que foi o Papa Francisco, o cuidado com os pobres, os sofredores, as atenções, né? Nesse sentido mesmo, né, posso dizer pessoalmente, né, e é testemunhado também que nesse ano procurei estar presente em várias situações de muita vulnerabilidade, de muito sofrimento, né, seja durante a festa da Penha, durante o ano, nesses últimos dias, indo também naqueles lugares onde muitas vezes a gente não se faz presente, né, mesmo nesse final de semana no hospital infantil, né, foi assim muito impactante, né, tínhamos ido na festa da Penha, né, na unidade prisional feminina, Dom Anderson também esteve agora também, esteve na unidade prisional em Vila Velha, lar de idosos, enfim,
todas aquelas realidades mais vulneráveis, mais sofridas, sobretudo nas periferias e comunidades. Então, a memória do Papa Francisco, eu creio que né, devemos ter essa gratidão, reconhecer na igreja. Eu tive a graça de, em junho, final de junho, receber o palio do arcebispo em Roma e visitei o túmulo, né? Verdadeiramente, ainda conversava com o Dom Andrews, certamente é uma percepção minha. Eu vivi em Roma quando o Papa Francisco foi eleito e estive presente na Praça São Pedro, no dia da eleição dele, né, 2013, e aquela aglomeração, né, na igreja de Santa Maria Maior, realmente indica já um reconhecimento, certamente de uma futura reconhecimento da igreja santidade, né, aquela aglomeração, né, a santidade dos santos vem do reconhecimento do povo. Então eu creio que nossa arquidiocese também deve agradecer, aliás, eu estou aqui porque fui nomeado pelo Papa Francisco, né, vai fazer justamente agora 30 de dezembro, um ano que foi publicada a minha nomeação. E é claro, a eleição do Papa Leão XIV, que continua na mesma esteira eclesiológica, pastoral do Papa Francisco, cada Papa tem a sua característica, né, ele que foi eleito no dia 8 de maio de 2025, vem marcando, né, essa nova etapa da Igreja Católica, que incide também sobre a Igreja, dizemos também no Brasil, e também sobre a nossa arquidiocese. Sobretudo as linhas muito claras daquela que é a presença da Igreja e o seu compromisso com o povo de Deus. Então, aqueles princípios do caminho sinodal, que é um evento que estamos a caminho de unidade, de comunhão, de participação, e também em vista da missão. Então, eu creio que esses dois acontecimentos marcaram a nós pessoalmente, marcaram também a Igreja Católica, né? E também marcam a nossa arquidiocese. Nesse sentido, né, uma última palavra também, como arquidiocese, eu cheguei aqui no dia 22 de fevereiro e posso dizer assim, com alegria que contentamento, até dia 31 justamente, estarei visitando 90 paróquias da arquidiocese. Faltarão 2 apenas. Eu fiz um esforço também com a ajuda de Dom Anderson, da arquidiocese, de visitar toda a arquidiocese. Faltará uma que será de Pontões, Afonso Cláudio, mas eu irei na festa em fevereiro, mas até que completar um ano, terei visitado todas as paróquias, algumas até 2, 3 vezes, e também muitas comunidades, além das reuniões e encontros com todas as pastorais, grupos, movimentos, enfim, a Cúria aqui se tornou uma itinerância de muitos encontros, reuniões. Então, gostaria de dizer assim que nesse esforço de conhecer a arquidiocese, conhecer aquela que comporta e onde essa diocese está inserida, então posso testemunhar assim que tem me causado um grande estupor também, dizemos, a grandeza dessa arquidiocese, que são 15 municípios com Vitória, e também a população, né? Pelos dados do último censo, ainda eu fiz a conta com lápis, né? Como a gente diz com a calculadora, as 4 grandes cidades aqui, né, da metrópole, Serra, Vila Velha, né, Vitória e Cariacica, pelo último censo é 1.000.000, se eu não me engano, depois vocês confiram, 1.680.000 pessoas. Então hoje essas 4 cidades, elas são já uma das grandes metrópoles do país. Isso tudo traz muitos desafios pastorais, e justamente essa vida das paróquias, das comunidades, o trabalho de evangelização, e depois, né, dá quase mais de 2.200.000 pessoas toda a arquidiocese. Na arquidiocese de Vitória tem praticamente a metade da população do Espírito Santo. Então isso causou a mim pessoalmente um grande impacto, né? Não imaginava essa grandeza e sobretudo a presença da Igreja Católica, também em comunhão, em diálogo com outras igrejas cristãs, também no diálogo interreligioso. Então poderia dizer assim, em relação a essa minha presença, então o esforço de conhecer toda a arquidiocese, pelo menos passar em todos os lugares geograficamente, conhecer um pouco das cidades, me encontrar com o povo de Deus, e de outro lado, entrar um pouco nessa cultura, nessa realidade
que é tão importante, né, ver também a pujança, né, diríamos comercial, industrial, a vida da sociedade que vai. Depois também me causa, assim, que eu não conhecia, né, as grandes periferias dessas cidades. Então nós temos grandes periferias, né, populações ainda marginalizadas, sem muito acesso àqueles que são os bens necessários, né, que dão plena dignidade. Depois, né, causa espanto também ainda a realidade não só, por exemplo, da população de rua que estamos buscando junto já com as organizações que têm dar respostas, mas também bastante população excluída, né, marginalizada, a questão da violência, né, das mortes, o feminicídio. Então, tenho sentido aí nas comunidades, né, uma violência que já está latente nas ruas, né, e que não é fácil para o poder público também, né, no diálogo com ele temos apresentado as nossas demandas para dar resposta. A evolução é muito rápida, muito grande, e a sociedade também nós não conseguimos dar respostas muito imediatas. Mas assim, queria dizer que da minha parte como arcebispo, esse primeiro ano, um grande esforço de entrar um pouco nessa cultura, nessa mentalidade, sem contar que já comi muitas vezes, né, tudo aquilo que é capixaba, e é muito bom e muito saboroso realmente. Então um povo muito generoso, as muquecas e outras, né, que eu até esqueço o nome. Então, entrar um pouco nessa vida, nessa cultura, no ambiente das famílias, né, naqueles lugares mais pobres, né, nas periferias, as pequenas comunidades, e poder assim também não só me apresentar como bom pastor, mas sobretudo, que é mais importante, me sentir verdadeiramente como bom pastor. Conheci um pouco claro, do estado do Espírito Santo, também na visita às várias dioceses, em alguns momentos, também já como arcebispo metropolitano, que tem também, do ponto de vista canônica, uma jurisdição sobre as outras dioceses, que é mais de comunhão, de unidade, né, que é mais de presença. Então, de modo geral, né, creio assim, um balanço bastante positivo, que agradeço, e temos um longo caminho a percorrer. É claro, eu poderia fazer um pequeno comentário, né, nós, estamos aí também num processo de repensar a própria organização interna da arquidiocese. Então, nesse primeiro momento, conhecendo como ela funciona, junto ao conselho de presbíteros, né, com Dom Anderson, com as outras organizações, estamos também repensando e reorganizando também nas funções e responsabilidades, aquelas que são aquelas mais diretas da arquidiocese. Então, provavelmente o ano que vem, né, nós teremos aí também do ponto de vista organizativo, operacional, buscando dar respostas, melhorias também do fluxo, da informação, da nossa organização, que já é muito boa, né, graças a Deus, a nossa arquidiocese tem uma estabilidade administrativa, financeira muito grande, né, que é fruto justamente, né, dizemos, do dízimo, das colaborações, da participação do povo de Deus, mas sobretudo, começamos uma primeira fase que foram as transferências, né, você sabe que a questão das transferências do clero sempre causa, mas justamente ela entra naquele espírito do sínodo, que é caminhar juntos, mas também da missionariedade. Então, foi um trabalho ali já a partir do segundo semestre, de diálogo, conversando com todos os padres, vendo a necessidade das paróquias, procurando enfrentar também as dificuldades que às vezes encontram, né? É bem compreensível que às vezes alguns padres têm alguma dificuldade, alguma realidade, alguma situação, o perfil, mas sobretudo agradecer pela grande acolhida dessas mudanças, né? Creio que na minha conta acho que foram mais de 30. Então, paróquias, né, novos párocos, novos vigários paroquiais, essa itinerância, ela faz bem para o padre, né, e faz bem também para o povo de Deus. Ao mesmo tempo, todos têm o mesmo compromisso de servir com amor. Tenho feito também algumas exigências, né, que é justamente a presença contínua, permanente do clero junto às paróquias, junto ao povo de Deus. Nós vamos adotar também uma prática, né, que já é comum na igreja, de um mandato de 6 anos, né, buscando com possibilidade de uma prorrogação de alguns anos, mas assim, recriar um hábito e uma itinerância
que permita com que o povo de Deus também compreenda a missionariedade interna e o clero que vai sendo formado, que são sempre generosos, saberem que um dia estão no lugar e outro dia estarão no outro por causa do povo de Deus e para o seu serviço. E durante o ano, sempre as necessidades que vêm. Então, nós fizemos aí uma primeira fase. O ano que vem, né, já está programado, né, um segundo momento ainda, também atendendo às demandas, às necessidades, sempre com aquele objetivo de servir melhor, de sermos um clero mais presente. Nesse sentido, não queria esquecer que esse ano tivemos a graça de 6 ordenações sacerdotais, 6 novos padres, que inclusive já estão entrando aí na nova missão, e temos 5 que concluíram a teologia, que vão fazer um quinto ano. Estamos fazendo várias mudanças também no itinerário formativo, né, em outros setores, né, no âmbito dos institutos de formação, enfim, uma série de coisas que vão ajudar a Igreja Católica a ser mais presente e poder servir melhor, anunciar Jesus Cristo e o Evangelho. De modo geral, seria isso que queria transmitir, que queria dizer, e aberto agora também as perguntas. Então, assim, o primeiro desafio foi o meu pessoal de conhecer a arquidiocese. Hoje, os âmbitos, dizemos assim, sociais, existenciais. Eu venho de São Paulo, da arquidiocese, que conhecia bem. Então, uma cidade que eu cheguei, não conhecia o estado. Então, o desafio primeiro foi meu pessoal. E aí o meu grande esforço, com a ajuda de muitos, de conhecer a arquidiocese e conhecer a realidade social, política, econômica, cultural da arquidiocese do estado. Pois, em segundo lugar, compreender como essa igreja do Espírito Santo funciona, né? Porque cada realidade estadual tem um pouco. Então, aqui tem uma tradição das comunidades eclesiais de base, por exemplo, que também passa por transformações. Um grande número de paróquias, então, são 92 paróquias, vamos criar mais uma. E mais de 1.010 comunidades eclesiais, capelas, comunidades. Então, o desafio de entrar nesse universo de compreensão eclesiológica, onde o bispo tem o seu papel e o clero tem o seu papel. Então, um outro desafio também foi, que para mim era o mais importante, era se aproximar do clero, era conhecer os padres. Como que eu posso fazer mudanças, propor novos projetos, se eu não conheço os padres? Na Igreja Católica hoje há um desafio que é crucial, é a relação bispo-clero, né? O bispo vem de fora, o clero é nativo. Aqui nós temos ordens e congregações que vem clero de fora também. Então eu fiz, e do clero teve o esforço também, porque o esforço é mútuo, né? É uma interlocução. Então, assim, até conhecer, pensar assim, nós temos hoje 115 padres da arquidiocese, em torno de 55 do clero religioso, que são das ordens, né? Franciscanos, agostinianos. Então nós temos hoje, basicamente, somando, 170 padres. 170 padres, se eu fosse conversar com um cada dia, eu levaria quase 10 meses, né. Então, foi um desafio muito grande, né, e conhecê-los não só no diálogo, que eu conversei praticamente com todos, mas conhecê-los nas suas situações, nas suas realidades, nas suas problemáticas. Até porque, né, dentro do clero sempre temos desafios. Depois, o outro desafio que eu vi também foi esse da interlocução com a sociedade. Aqui, né, na época do Dom Dario foram criados, por exemplo, o Vicariato da Caridade, né, da ação social, que gerou muitas vezes polêmicas, o Vicariato da Comunicação. Nós temos o projeto de criar, eu espero até o final do ano que vem, o Vicariato da Saúde. Nós temos áreas que exigem muita preparação, não só do clero, mas de profissionais, se pensarmos o campo da comunicação, né? São vicariatos, o Dom Dario teve essa visão. Nós temos pastorais, grupos e associações. Mas hoje a relação da evangelização ela é transversal. Então há setores que precisam ser pensados juntos. A comunicação não dá para pensar como um departamento, né? Vocês sabem muito bem, as mídias são integradas, né? Na arquidiocese é o mesmo desafio, né? Todas elas estão integradas, rádio, redes sociais e tal. A questão da ação social e caritativa que nós temos na arquidiocese, projetos sociais, eu visitei vários,
que não aparecem, mas são fundamentais. E também, por exemplo, a área da saúde, dos hospitais, casas de repouso, que nós precisamos ainda enfrentar. E há um quarto setor que precisa criar vicariado certo, que são ações de evangelização transversal, que é a questão da educação. Então, esse universo, por exemplo, muito desafiador das universidades, das escolas católicas, das escolas públicas. Então, são assim, há desafios internos, que estamos procurando dar resposta à nossa própria organização interna, o fluxo né, dos nossos procedimentos e também essas relações externas que reforçamos com as visitas, né, Ministério Público, Tribunal de Justiça, Assembleia, presidentes, prefeituras. Aqui recebi o governador, vice-governador, prefeitos, indo nas cidades conversando. Então, assim, desafios internos para que uma igreja seja sempre mais um sinal de uma mensagem de paz, de esperança, e os desafios, né, externos e os desafios internos para que a gente possa continuar evangelizando. E externos para que a Igreja Católica também tenha a sua presença, possa ter a sua voz. Olha, falando aí dos externos ainda, já que o senhor não citou, eu gostaria de perguntar sobre a surpresa que o senhor tinha falado anteriormente sobre a situação dos nossos subúrbios, né, das áreas mais distantes do centro urbanas, e principalmente a preocupação com a violência. Queria que o senhor pudesse dizer como é que a igreja pode agir para tentar amenizar esses dois pontos. Então, assim, pessoalmente foi uma grande surpresa. Eu tinha aquela visão de Vitória e das cidades top, né? Como eu conheço bem São Paulo, conheci o mundo nas minhas viagens, conheço muita pobreza e muita lá. Então, a hora que eu comecei a ir nas paróquias, nas comunidades e encontrando com o povo, eu vi uma nova realidade. É claro, com as grandes belezas que são naturais, né? Tivemos, né, a gente não mencionou aqui a campanha da fraternidade, que até foi dada uma boa cobertura, agradecemos, né, sobre a ecologia integral, que é justamente o cuidado com a criação, a casa comum. Mas olhando, né, indo, né, e vendo a dimensão e o tamanho, né, dessas realidades. Ultimamente eu fui mais para dentro dessa realidade que eu não conhecia. Então, assim, é um povo que, né, que vive, né, na luta, que trabalha, que está exposto, né, a muitas situações ainda de não protegida naquele que são os direitos fundamentais, por exemplo, de locomoção urbana, né, de saúde, né, de transporte, né, a questão da própria mobilidade urbana e depois pobreza extrema mesmo. Eu encontrei pobreza extrema, né? Nós temos aí a campanha Paz e Pão, que é uma das grandes ações da Arquidiocese de Vitória, né? Que tenta levar, e as campanhas têm sido muito positivas. Então, tem gente que passa fome ainda, que não tem o mínimo daquela segurança alimentar, né, a gente sobe as beiras de Vitória e vê, né, os morros, e aí falando com os padres, né, os medos que tem também, né, muitas vezes as celebrações que até não podem acontecer, o povo que às vezes não chega na comunidade, então assim, é uma realidade que é claro, é todo um esforço. A resposta nossa é aquela de não perdermos, e aí eu acho que é importante a gente notar, e que é um desafio para nós como Igreja Católica e desafio para o clero, é não perder esse vínculo e essa relação com as realidades mais extremas do povo, né. Hoje há uma tentação de concentrar muito, então, por exemplo, nas grandes igrejas, nas grandes paróquias, e aquela pequena comunidade da periferia que se reúne para celebrar, que está em contato com aquele povo, com aquela senhora idosa, com aquela pessoa doente, nós não podemos nos afastar. Então, assim, um desafio para a igreja é continuar voltando-se para o meio dos pobres e procurar dar respostas aí. Esse trabalho nós vamos fazer o ano que vem com a implementação do sínodo. Então, qual vai ser a resposta? Nós estamos organizando o sínodo, né, sobre a sinodalidade, nos pediu que a igreja se volte para o povo, mais concretamente. Então, a partir depois da Páscoa, né, depois da festa da Penha, porque aqui é a festa da Penha a referência.
nós vamos organizar e nós vamos começar todo um processo que vai durar até 2027, que faremos um pouco uma grande avaliação, verificação, começando das comunidades de base, desses grupos, dessas associações, desses movimentos, para, dizemos assim, tentar encontrar de novo esse povo que estamos perdendo, né. Quando nos perguntam: "Mas a Igreja Católica perde fiéis?", nós não perdemos fiéis, nós perdemos aquilo que é o vínculo com o povo, né, com as realidades onde nós temos que estar presentes. Então, eu acho que esse é o desafio da nossa arquidiocese, que nas paróquias, os agentes de pastoral, as várias pastorais, o clero, os diáconos permanentes, que vão justamente aonde essa população está construindo casa, né? Aí o nosso esforço de encontrar um terreno para construir uma igreja, e nós estamos dando esse esforço, mas não é fácil, é um desafio enorme. Ano que vem é um ano eleitoral e, muitos setores da sociedade ficam divididos. O promover o diálogo na sociedade entre os católicos assim, como a Igreja Católica pretende fazer isso, ou como a Igreja Católica avalia, se avalia que há uma falta de diálogo ou não. Todos nós temos consciência, né, e pela experiência da vida, do momento, né, da polarização, né, de mudanças assim culturais muito grandes. Nós já conversamos aqui no Regional Leste 3, né, as 4 dioceses, certamente teremos uma posição como bispos, né, do Espírito Santo, também orientando os fiéis sobre essa importância das eleições e ao mesmo tempo, né, procurando nos colocar também, como agentes desse diálogo, né, dessa busca pelo diálogo, a compreensão do que significa a política, né, naquele bom sentido que o Papa Francisco dizia, da boa política, valorizar a presença dos cristãos, católicos também nesses ambientes, e certamente estaremos aí buscando, né, também assim, harmonizar um pouco e encontrar um caminho. Né, todos sabemos que a Igreja Católica não tem partido e nem vai se posicionar, né, se posicionar politicamente, mas os cristãos católicos, como já dizia Paulo, são cidadãos, né? Então, na medida possível, procuraremos também, né, dentro dos nossos ambientes, incentivar. Hoje eu creio, há um grande desafio que é a diminuição dos votantes, né? Então, é preciso estimular a eleição, né? É preciso que a sociedade eleja e superar essa cultura de que não adianta, de que não vai dar resultado. Não dá resultado, né? É preciso que a sociedade se manifeste, se expresse, então eu creio que nós estaremos indo um pouco nessa direção, de estimular, motivar para que todos possam votar, que os jovens assumam esse papel, né, são novas gerações, e que entendamos que aqueles a quem nós elegeremos serão os nossos representantes. Não há outro modo na democracia, então aqui acho que é importante, a minha opinião pessoal é muito clara, né, nós não aceitamos nem concordamos com nenhuma forma da demolição ou desconstrução da democracia, né. A sociedade brasileira, né, das lutas, eu já tenho uma certa idade, eu vim do tempo da ditadura militar, né, não há nenhuma condição, né, de retrocesso nesse âmbito político. Não basta criticar, né, é muito fácil criticar, é muito fácil condenar, é preciso dialogar, é preciso alertar, é preciso trazer demandas. Veio aqui o prefeito de Vitória, né, veio aqui o prefeito de Serra, já conversei com o prefeito de Viana, vieram aqui e nós apresentamos demandas, demandas que vêm lá das comunidades, são demandas do povo, né. O governador esteve aqui, secretários, eu estive lá. Então, o papel das igrejas, como da Igreja Católica, é ser mediadora também, né, dessas situações, superando também conflitos. E é claro que sabemos as autonomias do poder político, né, e do poder executivo, do judiciário e do legislativo. Mas deixar bem claro que nós, bispos, a Igreja Católica no Brasil, né, a Conferência Episcopal, eu sou membro do Conselho Episcopal de Pastoral em Brasília,
faço parte lá, né, de toda essa organização e serviço. Nós queremos que a democracia seja garantida, que as eleições sejam a expressão do povo e os desafios devem ser superados. Dentro desse sentido da igreja mais próxima da comunidade, como que a igreja pretende lidar com os jovens cada vez mais conectados? Como que a igreja pretende trabalhar isso? Para fazê-los mais presentes também. Então, uma outra coisa que me chamou muita atenção, e assim, que eu não tinha ideia, eu venho de alguns lugares onde diminuiu muito a natalidade, por exemplo, São Paulo, né, capital, diminuiu muito a natalidade. Eu sou natural de Santa Catarina, que está diminuindo drasticamente a natalidade. Morei na Europa há 6, 7 anos, que a natalidade acabou. Quando eu chego em Vitória, eu vejo um grande número de crianças e de jovens, e famílias com filhos ainda, né. Então, assim, nós temos um potencial enorme aqui. Eu tenho procurado, junto do clero, nós temos, assim, já estão aí nas igrejas, estão nas comunidades, estão nas escolas, estão né, nas ruas. E eu digo, meu Deus, é uma terra abençoada nesse sentido, porque há uma consciência ainda de família, né, a valorização. Então, nós não estamos conseguindo dialogar muito ainda, né, mudar as gerações, né, as nossas gerações, mas eu tenho visto bastante coisas positivas já, né, seja no âmbito religioso, eclesial, das celebrações, mas tenho visto também, assim, em vários momentos tem se apresentado, né, me chamou a atenção na festa da Penha, o grande número de jovens, adolescentes, né, naquela romaria própria, nos eventos que nós temos aqui durante o carnaval, mas eu tenho visto nas paróquias, nas comunidades. Nós estamos buscando, assim, caminhos, claro, não temos muitas respostas. Como Igreja do Brasil, foi feita uma grande pesquisa, inclusive científica, com apoio das universidades. Esses resultados estarão prontos o ano que vem. O Espírito Santo foi um dos que mais participou, a Pastoral da Juventude que fez essa pesquisa. Vai ser aprovado um documento na Assembleia dos Bispos em abril, em Aparecida, onde serão dadas, então, novas orientações para a gente poder, dizemos, no âmbito geral, mas também local, poder chegar junto, mais próximos aos jovens. Mas é também um campo bastante desafiador. O isso que feminicídio é uma das formas de violência que preocupa a igreja. De que forma a igreja trabalha com seus fiéis para tentar diminuir essa realidade? Então, assim, a violência doméstica, que passa também, né, como temos visto aqui, a violência sexual, né, dos menores, né, dos vulneráveis, né? E essa questão do feminicídio que está se tornando uma praga, né, assim, uma praga social que a sociedade ainda não se deu conta, né? Hoje qualquer mulher está sujeita a ser violentada, a ser morta, a ser atingida por qualquer arma. Isso é fruto, né, dos últimos anos, das últimas décadas, né, de um machismo exacerbado, de racismo, é fruto de uma cultura, né, que recolocou, né, dizemos assim, algumas coisas que já tinham sido superadas, né, então que reverteu alguns valores fundamentais, por exemplo, da igualdade, do respeito, da vida. Então eu creio que, como conferência episcopal, nós estamos muito preocupados. Aqui nós tivemos no regional, acho que vocês viram, né, Dom Luiz Fernando, da Diocese de Cachoeiro, ele fez 2 cartas muito interessantes aos homens e às mulheres, tentando buscar dar uma resposta, assim, fazendo um apelo. É claro que isso é fruto de valores, e quais são os valores? Né? Da igualdade entre homem e mulher, né? Dos direitos que todos têm, da nova reorganização social e familiar, onde homem e mulher trabalham, né, da superação, né, daquilo que é o machismo, né, dizemos assim. A igreja tem muito a contribuir, porque dentro da igreja também nós falamos, né, da presença da mulher, da presença do homem, de todos aqueles. Então nós, no âmbito pastoral, estamos procurando, mas é preciso fazer um pacto. Eu acho que nós precisamos fazer um pacto social. Eu acho que precisamos fazer um pacto social como país. Essa realidade eu já tinha vivido na Itália e na Europa quando eu morava lá de 2010 a 16, que teve que ter uma grande reação do poder político e da sociedade civil, justamente para dar uma resposta.
Então, é uma questão que preocupa muito, mas não só a violência. Por exemplo, eu tenho lido aqui nos jornais e acompanhado através das mídias e vocês mesmos, né? As meninas, adolescentes que estão sob o domínio do tráfico, né, dos traficantes, e já têm que conviver desde 12, 13, 15 anos com esses que dominam o tráfico, né? Elas são vítimas, elas não estão tendo o direito de crescer. Esses adolescentes que já são aliciados pelo tráfico, que aqui é forte. Eu não tinha conhecimento, por exemplo, do tráfico de drogas aqui, né, dessas organizações criminais. Então nós temos que como igreja, né, nos bairros, nós temos paróquias que estão no meio dessas situações, né, e que são ameaçadas às vezes, né, no sentido do medo, do receio. A gente já tem, né, comunidades que têm dificuldade de fazer celebrações à noite, porque realmente, né, tem que ter muito cuidado para não expor, por exemplo, as mulheres, não expor as crianças, não expor os idosos, né. Então são assim, são realidades que são desafios sociais, são desafios políticos, e aqui eu acho que vale um apelo à classe política, né, porque não pode desconhecer essas situações. Se olharmos aqui Vitória, o aumento da população de rua, né, é escandaloso, né. Eu visitei sábado um lar de idosos ali com 14 idosos que são de rua, né. E nós vamos fazer um projeto agora, esperamos começar no início do ano ali no centro, na Igreja do Carmo, para acolher a população de rua, com as irmãs, apoio das Irmãs da Fraternidade e o Caminho que tem lá em Vila Velha, né, naquela região. Então vamos montar também uma estrutura para poder atender essa população e aqueles que estão nas ruas, também além dos albergues, né, que a prefeitura já tem, oferecer da nossa parte também algumas coisas a mais. Mas eu vejo assim, a situação da família, da situação da mulher, a questão dos idosos que tem aumentado, né, de abandonos, essa questão do atendimento da saúde, né, por exemplo, nós temos ouvido queixas também, né, nas periferias, das dificuldades do atendimento da saúde. Então aqui se fortaleceu a saúde privada, né, e é claro, esse é um fenômeno atual. Agora, a população precisa ter, né, o seu atendimento, os seus remédios, né, quanta gente ouve nas rádios, 1 mês para uma consulta, 3 meses, 4 meses, não tem condições, né. Então já é uma minoria de população que vai tendo. Então, assim, são vários desafios na área da saúde, na área da educação, na área da eu fui visitar uma escola, eu acho que vale elogiar também as boas iniciativas, né. Aqui em Vitória, ali do lado, né, do nosso Instituto Teológico, do Seminário de Teologia, acho que é bairro Alto Santa Helena, alguma coisa assim, né, tem uma escola municipal dedicada a Dom João Batista Albuquerque. E eu fui lá visitar, tinha um evento de, né, de reconstrução de toda aquela escola que é educação infantil. E eu tenho visto já em outros municípios também, né, me disseram aqui os prefeitos, do atendimento integral, né, das escolas em período integral. Essa é uma política educacional fundamental, né, da escola em tempo integral, porque ela dá segurança, ela dá esperança, ela atende às demandas, ela atende às necessidades. Então, aqui no Espírito Santo nós temos várias iniciativas muito boas realmente, né, de mudanças, então acho que é um pouco isso, né, mas assim, angustia muito o coração do bispo. E aí junto com o seu clero, nós vamos trabalhando e junto com eles, nós vamos procurar dar respostas também, colaborando, claro, com as instâncias da sociedade civil e do poder público. Na ocasião da eleição do Papa Leão, o senhor disse que há uma continuidade em relação ao que o Papa Francisco havia feito. Como que o senhor avalia hoje? Há uma continuidade? Ele já imprimiu uma marca própria na igreja? Marca não, né, uma forma de agir? Da parte da igreja, do caminho que a gente diz do sínodo, né, uma igreja que reconstrói o Concílio Vaticano II, ele continua. Agora, cada papa, ele é sucessor de Pedro, né? A gente sempre diz assim, o papa que é eleito, ele é sucessor de Pedro, não sucessor do anterior. Então, o Papa Leão, que eu tive a graça de conhecer pessoalmente, quando éramos superiores gerais em Roma, convivemos, né, nas assembleias dos superiores gerais, eu era superior geral da minha ordem, ele era da ordem agostiniana,
E por 3 anos, até final de 2013, nós convivemos nas reuniões. Comentei com ele no final de junho lá em Roma, quando dia da ocasião da recepção do Palio. E ele tem dado uma marca. Talvez do Papa Leão, o que talvez a gente poderia observar que seria importante para vocês notarem é assim: a grande preocupação nesse momento é que a Igreja Católica não se divida. A Igreja Católica mantenha a sua unidade. Eu acho que essa é a característica do Papa Leão XIV nesse momento. Por isso o diálogo também, porque a Igreja Católica, nos tempos históricos, ela tem o risco de se dividir, né? Basta ver as reformas, protestante e outros momentos. E dentro da Igreja Católica nós temos alguns movimentos e algumas situações que buscam quebrar essa unidade. Então, talvez a marca agora, que foi pedida pelos cardeais, né, por ocasião que o Papa Francisco lutou tanto também, é não dividir a Igreja Católica. Ela tem que estar unida. Isso ele falou para mim lá, falou para os bispos que estávamos lá no jubileu dos bispos, mantenham a unidade. Isso se reflete também na arquidiocese. Então, hoje, é claro que há aumento de novas espiritualidades, por exemplo, de novos grupos católicos, que nascem, né, de respostas. Então, também na arquidiocese, o bispo, o arcebispo, ele tem que procurar manter a unidade. Então, ele tem que ir ao encontro dessas situações, não separar. Tem que acolher, tem que orientar, tem que corrigir, para que se mantenha a unidade na fé. A unidade na fé. Então, acho que a característica que eu tenho visto até agora, do que eu ouvi, é não quebrar essa unidade da igreja, que é de 2 séculos e que não pode ser quebrada por qualquer coisa. Ela tem que ser buscada sempre na unidade e na comunhão, é manter a comunhão. O Papa fez uma declaração reconhecendo a importância de Maria e de Jesus como intercessor. Isso, para algumas pessoas que talvez não sejam católicas, deixou como se fosse uma surpresa. Queria saber como que o católico deve entender esse posicionamento do Papa. Os documentos do Papa e da igreja são sempre oportunos, né? Porque se tem um documento é que tem um problema. Então, diríamos assim, qual era a doença? É que em alguns grupos, movimentos eclesiais e algumas situações, e sobretudo com o uso das mídias, a bem-aventurada Virgem Maria estava aparecendo verdadeiramente como a salvadora, a redentora, que ela não é, né. Então, se vocês mesmos observarem nas mídias, né, em alguns grupos, às vezes até mais tradicionalistas da fé, Maria era mais do que Jesus Cristo, e não é. Então é assim, se houve um documento é porque houve alguns exageros. Não que intencionalmente era isso, mas aparecia assim, né. Então muitas vezes, e isso era visível, aparecia mais a imagem da Virgem Maria do que a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Na verdade é o contrário, né. Então o documento não mudou, a doutrina da igreja, sempre a mesma. O Redentor, o Salvador, é nosso Senhor Jesus Cristo. Maria é aquela que colabora com o projeto de salvação, como estamos vendo no Natal. Por isso causou um pouquinho de impacto, porque alguns, né, já tinham colocado quase na igualdade, e talvez por falta de informação, por falta de conhecimento, da teologia. Então o documento vem corrigir alguns exageros, orienta também os bispos, os católicos, para que tenham bem claro o lugar de cada um, né. Mas é sempre bom lembrar que Maria, né, na teologia católica, não foi preservada do pecado, é assunto em corpo e alma ao céu, quer dizer, tem o seu lugar muito forte na história da salvação. Mas é o seu papel de intercessão, né, e de colaboração para que a redenção acontecesse. Então eu creio que, mais do que criar uma polêmica, era delimitar os campos daquilo que é cada um dentro da história da salvação e para o trabalho pastoral e da evangelização.